Vou te dar um exemplo bem legal e verídico que aconteceu comigo. A minha mãe, eu tenho uma mãe adotiva e uma mãe biológica. A minha mãe adotiva, há uns 22 anos atrás, ela estava indo para o trabalho, ela estava sentada na última poltrona do ônibus. Naquelas ficava bem no fundo. Aquela época que os ônibus não era muito almofadadinho, não, é tudo bem grosso, né? Rústico. A minha mãe estava sentada, indo para o serviço, e o motorista correu muito. No que o motorista correu, ele passou com tudo por cima de uma lombada assim. Aí o pessoal que estava atrás foi lá em cima, bateu a cabeça no teto. Quando voltou, a minha mãe bateu o cóccix dela bem na quina do banco. No que ela bateu, ela já caiu gritando. Moral da história: 2 pessoas se feriram gravemente e a minha mãe teve um problema na coluna seríssimo. Aí do hospital ligaram para mim. Eu peguei um irmão e falei, vamos comigo no hospital. Quando nós chegamos no hospital, minha mãe estava numa cama. E aí o rapaz pegou a chapa da minha mãe, ele olhou a chapa, ele falou, pastor, impressionante, a coluna da sua mãe entortou. Aí a minha mãe falou, filho, foi um caso grave, nós estamos esperando um médico, só tem um médico em Campo Grande que opera essa situação minha. E ele está fazendo algumas cirurgias no interior, daqui a alguns dias ele vai fazer essa cirurgia de mim. Mas eu já estou sendo até acompanhada, já me colocaram para ser acompanhado por psicólogos. Por quê? Porque a possibilidade é de que mesmo com a cirurgia, eu fique paralítica em cima de uma cama. Rapaz, aquilo foi terrível, que minha mãe sempre foi ativa, né? Sempre trabalhadeira. Né? Pois bem, aí fui para casa. E eu em casa orando. Eu estou lá, orando pela minha mãe, e eu tive uma visão. Eu vi uma pessoa entregar um prato de comida enfeitiçado para minha mãe. E a minha mãe comer aquele prato de comida enfeitiçada. Quando eu tive essa visão, eu lembrei, aí que eu estou falando, conhecer. Eu lembrei daquele texto, que Jesus foi expulsar os discípulos de Jesus foram expulsar um demônio, lá em Mateus capítulo 17, e não conseguiram expulsar. E aí Jesus... Pedro, Tiago e João estão descendo do monte, aquele momento que transfigurou-se lá o rosto de Jesus na frente deles, né? Aquela coisa bonita. Na hora que eles estão descendo do monte, Jesus vai e expulsa o demônio. Depois os discípulos falaram, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus diz, por causa da pequena fé de vocês, mas essa casta de demônio não sai senão com oração e jejum. Quando eu conheci sobre isso, que eu conhecia e eu lembrei, o que eu fiz? Eu automaticamente levantei um jejum. Baseado no quê? No que Jesus tinha falado. Eu falei, eu vou jejuar pela minha mãe, e em nome de Jesus ela não vai ficar aleijada, ela vai sair dessa situação. No outro dia eu fui para o hospital e falei, mãe, eu não vou vir aqui por esses dias, porque eu vou levantar um propósito pela senhora, que eu não vou deixar a senhora nessa situação, em nome de Jesus. Fiquei 3 dias em jejum, só na água. Acabou o 3º dia, que eu fiz certinho de acabar o jejum, na hora que eu ia visitar ela no hospital. Eu estou em casa, tomei banho, me arrumei, estou saindo no meu quintal, para ir pegar o ônibus para visitar minha mãe no hospital. Quando eu estou saindo, vem entrando um carro, que minha casa não tinha muro, na época não tinha muro, era outra casa, não onde eu moro hoje. Aí vinha entrando um carro, aí eu estranhei, parei com a bengala, fiquei esperando aquele carro entrar. Quando pensar que não, gente, diante de Deus, a minha mãe põe a cabecinha para o lado, de fora da janela e fala, oi filho, tudo bem? Aí eu, mãe, sou eu filho, falei, benção mãe, não sei o que, ela saiu do carro, veio, me abraçou, e ela veio contar o que aconteceu. Quando foi de manhã, o médico que ia operar ela, tirou novos exames, novas chapas. Meu irmão, a coluna dela tinha voltado para o lugar. Isso aconteceu comigo e com a minha mãe. Porque eu conheci nas escrituras algo que me levou à fé. Eu conheci o quê? Que na situação da minha mãe, precisava de um jejum. E digo mais, viu? Tem coisas na nossa vida que para romper vai precisar de jejum. Lá em Juízes, capítulo 19, capítulo 20, tem aquela história. Quando uma tribo só de Israel foi enfrentar 11 tribos. E sabe o que acontece, meu irmão?
Estava uma peleja violenta. E eles só conseguiram vencer, porque eles estavam inimizados entre eles. Eu não vou dar detalhes para encurtar, mas eles estavam inimizados entre eles. E eles só venceram 11 tribos contra uma de Israel. Só venceram depois que jejuaram. E detalhe, viu? Mesmo jejuando, ainda foi uma situação marrenta. Quase que perderam. Tem coisas na nossa vida que vai ter que ter um jejum.